Aí pessoal, mais uma resolução. Essa questão aí eu acabei de receber pelo meu inbox do Facebook, né? E essa questão ela veio, na realidade, veio junto com outras. E aí ela tá cortada, não tem todas as alternativas, né? Mas aí mesmo assim o aluno ficou com dúvida e queria saber a resolução dessa aí. E aí eu aproveitei e usei, né? ah, Fiz uma printagem, printei a questão e ela está incompleta nas alternativas. Mas eu vou resolver mesmo assim. Em um triângulo retângulo de catetos 1 e raiz de 3, a altura relativa à hipotenusa mede em centímetros. Então ele quer a altura relativa à hipotenusa. Então é interessante fazer um desenho aí, né? E como ele quer que a altura seja calculada em relação à hipotenusa, é bastante interessante que tu faça o teu desenho do triângulo retângulo colocando a hipotenusa no chão, né? Colocando a hipotenusa hum, como se fosse uma base do triângulo. Então mais ou menos assim eu vou desenhar, ó. Triângulo retângulo. Então olha só aqui, vou puxar para cá. Então mais ou menos, né? Aí eu tenho o triângulo retângulo, que está o ângulo reto. Portanto a hipotenusa está aqui embaixo. Ele diz que os catetos medem 1 e raiz de 3. Como esse cateto aqui ficou ligeiramente menor, aqui é 1 e aqui raiz de 3. E aí ele quer a altura relativa a essa hipotenusa. Então aqui, ó. A altura relativa à hipotenusa. Aí eu vou ter que lembrar aí das relações métricas que acontecem no triângulo retângulo. Então eu vou fazer uma espécie de uma cola aqui nessa parte, como se fosse um rascunho. Olha só, vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Tá difícil de sair esse triângulo retângulo aqui. Vou ser um pouco mais reto aqui. Já melhorou. Então aqui eu tenho o triângulo retângulo, tá lá, né? Aqui eu vou chamar então hipotenusa A, cateto B, cateto C, a altura relativa à hipotenusa chamar de altura H, projeção do cateto B sobre a hipotenusa, esse segmentozinho aqui, ó, M, e a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, esse outro pedacinho aqui, esse outro segmento, N. E aí as relações, bom, a primeira é Pitágoras, né, que todo mundo conhece. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É a relação mais conhecida do triângulo retângulo. Ok, é a quarta relação. Aí eu tenho uma outra relação que é a seguinte, sobre os catetos e suas projeções sobre a hipotenusa. Eu posso dizer que b quadrado, o cateto b ao quadrado, é igual à hipotenusa A vezes a sua projeção. A projeção do b é o m. Da mesma forma, o cateto c ao quadrado é igual também a hipotenusa vezes a sua projeção, que é a projeção do c aqui, ó, é n. Então essa aqui é uma outra relação. Aí eu tenho a relação da altura em relação às projeções. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. H ao quadrado igual a m vezes n. E a última relação, hipotenusa vezes altura, equivale ao produto dos catetos b vezes c. Todas essas relações aqui elas são demonstráveis, né, ou deduzíveis a partir de semelhanças de triângulos, tá? Então aqui eu tenho essas quatro relações. Agora eu vou pensar neste meu desenho, nessa minha busca pela altura, qual o recurso, qual dessas relações eu vou utilizar. Bom, vou usar relações onde apareçam a letra H, né, onde tem altura. Então, por exemplo, aqui, ó, usando as projeções dos catetos MN, ou aqui, ó, usando as três medidas do triângulo ABC, que eu acho que está mais viável.
né? Então, se eu conseguir o valor do A aqui, já tenho o B, já tenho o C, fica fácil de calcular o H. Então, é isso que eu vou fazer, eu vou calcular essa medida A aqui, que é a hipotenusa, usando a primeira relação, ou usando a quarta relação, que está lá em cima, né? Para nós é a primeira, que é o teorema de Pitágoras. Então, fazendo isso, eu tenho hipotenusa ao quadrado A ao quadrado, igual a um cateto ao quadrado 1 ao quadrado, mais o outro cateto, raiz de 3 ao quadrado. Aí eu tenho que A ao quadrado, igual a 1 mais raiz de 3 ao quadrado, cancela a raiz 3. A ao quadrado igual a 4. A igual a raiz de 4. Né? Só pego a positiva porque é medida. E aí eu tenho que a hipotenusa vale 2. Ok, eu posso usar a relação A vezes H igual B vezes C. O A acabei de calcular que é 2, vezes o H que eu estou querendo descobrir, igual o cateto B é 1 e o cateto C é raiz de 3. 2H igual a raiz de 3, está feito. A altura igual raiz de 3 sobre 2. E aí não tem essa alternativa, provavelmente seja a alternativa D aqui, né? Já tenho aqui o raiz de 3, provavelmente seja essa aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Ok? Bom, então está resolvido aí utilizando as relações métricas no triângulo retângulo. Um outro procedimento que eu posso pensar nesse exercício, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou redesenhar, né, o triângulo aqui, é o mesmo triângulo. Aqui está o ângulo reto, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho raiz de 3. Essa medida, né, vou agir como se não tivesse calculado ainda, né, vou pensar aqui que é A, e a minha altura está aqui, ó, altura H. Ok? Então, o que eu vou pensar aqui, ó, quando eu vejo um cateto 1 e um cateto raiz de 3, eu associo esse triângulo aí a um triângulo com ângulos de 30 e 60. Né? Então, provavelmente seja um triângulo de lados 30 e 60. Então, como que eu vou proceder aí? Eu vou marcar esse ângulo aqui, ó, como sendo um ângulo, sei lá, um ângulo alfa. Então, este ângulo aqui é o ângulo alfa. E aí eu vou pensar que... E aqui eu tenho um outro ângulo. Posso usar qualquer um deles, né? E aqui um ângulo beta. Eu vou usar o ângulo beta, acho que ele vai ficar mais fácil. Então, olha só, vou pensar assim, ó. Desse ângulo beta aqui, o que eu tenho nesse triângulo? Eu tenho cateto e cateto. Se considerar o ângulo beta, eu tenho cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Então, eu vou pensar assim, ó, a tangente do ângulo beta é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente do beta é igual cateto oposto a beta é raiz de 3 e o cateto adjacente a beta é 1. Então, na realidade, tangente do beta está dando raiz de 3. Bom, então eu já sei o ângulo beta. Qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3? É o ângulo de 60 graus. Então eu descobri que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 60 graus, como eu suspeitava. Automaticamente esse outro ângulo alfa mede quanto? Mede 30 graus. E aí, sendo assim, olha que barbada. Eu tenho um novo triângulo retângulo aqui, ó. Aqui eu tenho 30 graus. Aqui eu tenho 30 graus. Aqui eu tenho a altura que eu quero descobrir. E aqui eu sei que é raiz de 3. E o que está acontecendo? Que a altura
é o cateto oposto ao ângulo de 30. E aí eu sei uma máxima, que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus no triângulo retângulo, ele equivale a quem? Ele equivale sempre a metade da hipotenusa, né? O cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa, ok? E aí então o H é metade da hipotenusa raiz de 3, H então raiz de 3 sobre 2, e aí confirma aquela nossa ideia de que a altura é raiz de 3 sobre 2, ok? Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.